meus irmãos, você está no seu canal Classe Efatá e eu sou a Juliana Lopes. E essa é a lição de número 7. O nosso tema dessa lição é: o povo de Deus deve separar-se do mal. É um tema que eu acredito que é muito importante para os nossos dias de hoje. Não só para os tempos de Esdras, de Neemias, que são os livros que nós estamos estudando nesse trimestre, mas para as nossas vidas hoje como cristãos, como servos de Deus. Há uma necessidade de separar, de haver essa separação, essa santidade daqueles que servem ao Senhor. Eu quero deixar aqui uma referência para você, que está em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 15, que Pedro diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, ainda assim, hoje há uma necessidade de separação. E não só em algumas partes das nossas vidas, mas em toda a maneira de viver nós devemos ser santos, separados para o nosso Deus. O nosso texto, nossa leitura bíblica de hoje, está no livro de Esdras, capítulo 4. Eu quero ler com você o versículo 2 e o versículo 3, mas vamos ler agora o versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. E aí? Essa realmente era a intenção? Edificar, buscar a Deus? Nós vemos aqui nesse versículo um mal disfarçado de boa vontade. Eles se achegam ao chefe dos pais dizendo, deixa-nos edificar, deixa-nos buscar a Deus com vocês. Mas nós vemos ali um mal disfarçado. Essa não era a verdadeira intenção. Porque quando eles vão dar a resposta, que está no versículo 3, porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor. Quando eles dão essa resposta, porque eles entendem que não é essa a intenção que eles querem, e eles não faziam parte do propósito dos filhos de Deus, do povo separado por Deus, logo após essa resposta nós vamos ver ali esses que falaram: deixa eu edificar com vocês, deixa eu buscar com vocês. Nós vamos ver ali agora eles fazendo investidas para, de alguma maneira, paralisar aquela obra, paralisar aquela ação daqueles homens de reedificar, de construir. Então nós realmente vemos ali um mal disfarçado de boa vontade. Amados, nós vivemos num tempo que não é diferente de Neemias nem de Esdras. Deus sempre vai requerer dos seus, do seu povo, uma separação, santidade, porque Ele é santo. Como nós lemos aqui a epístola de Pedro. Ele é santo, então aqueles que se achegam a Ele para o servir, para o amar, para o adorar, tem que também ser santo, separado das coisas deste mundo para Ele. Uma outra referência aqui que eu quero compartilhar com vocês, que está em 2 Timóteo, o capítulo 2, o verso 2. Paulo diz assim para Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Paulo agora está passando uma preocupação para Timóteo, que aquilo que Timóteo ouviu dele, aquilo que Timóteo aprendeu com ele, não seja transmitida para qualquer um. Paulo agora está fazendo um alerta a Timóteo: Timóteo, tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que você aprendeu comigo, não transmite a qualquer pessoa, mas transmite primeiramente a homens que são fiéis. Fidelidade é tudo. Deus, a única coisa que eu acredito que Deus exige de nós é a fidelidade, de sermos fiéis a Ele, aos seus princípios, à sua palavra. Então Paulo está dizendo para Timóteo: transmite a homens fiéis, homens que sejam fiéis a Deus, fiéis aos seus princípios, fiéis à sua palavra. E ele vai dizer também a homens idôneos para também ensinarem aos outros. Nós, quando vamos ver a palavra idôneo, ela quer dizer aquele que serve perfeitamente ao propósito. Então nós entendemos que não é qualquer pessoa e nem de qualquer maneira. É pessoas que realmente, quando ela atende o chamado de Cristo e ela vem para Cristo, ela decide viver não da maneira que ela vivia antes, mas da maneira de Cristo. Ela tem a mente de Cristo, ela tem o proceder dela igual a de Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, essa questão de separação, de que aquilo que é de Deus
não pode ser transmitido nem passado para qualquer pessoa executar de qualquer maneira, de qualquer forma. Mais duas referências aqui, mais dois livros que eu acho importante, que está dentro desse tema, né? O povo de Deus deve separar-se do mal. Separação, santos. 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, o capítulo 6. O versículo 7 vai dizer: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amados, é um momento que vai acontecer com o rei Davi, que eu acho que é muito conhecido no meio cristão. Nós conhecemos a vida, a trajetória de Davi, que agora Davi está trazendo a arca, a presença de Deus de volta para Jerusalém. Aqui, quando nós falamos de arca, a arca ela representava a presença de Deus, Deus no meio do povo. E essa presença está sendo traga novamente para o povo. Só que, quando nós vemos aqui, aparentemente, parece até que não era nada demais. Mas já havia prescrições, já havia da parte de Deus de como era para manusear a arca, a sua presença. E quando nós lemos aqui no texto, são bois que estão levando a arca, e chega num momento que, da caminhada, que a arca começa a balançar, e Uzá vê que a arca vai cair no chão, e corre, põe a mão para segurar para que ela não caia. Nós vemos ali uma boa intenção, uma boa vontade, mas nós temos que compreender uma coisa, que a presença de Deus, aquilo que é de Deus, não pode ser manuseado por boas vontades, mas por pessoas que foram separadas por Deus. Então ali, com essa atitude de usar, de segurar a arca, Deus o fere e o mata. E quando Davi vê isso, se entristece. Quando ele se entristece, ele se questiona: como levarei a arca do Senhor? Foi necessário alguém morrer, foi necessário uma tragédia para ele se questionar como levar a presença do Senhor. Nós devemos entender que hoje, o tempo que nós vivemos não é diferente. Que nós não venhamos esperar tragédias para se questionarmos de que maneira nós estamos levando a presença do Senhor. Porque nesse tempo ela estava numa arca, a arca era Deus no meio do povo, mas hoje é Deus dentro do homem. E de que maneira eu estou manuseando essa presença, levando essa presença do Senhor? E no versículo 13 do capítulo 6 ainda, vai dizer: E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele boi e carneiros cevados. Agora é diferente. Davi se questiona, deixa a arca na casa de Obed-edom e vai buscar a maneira correta de se levar à presença do Senhor. Eu amo esse Deus porque Ele sempre nos dá uma chance de voltar atrás e fazer direito. É o que o Senhor vai falar para Caim, quando ele oferece a oferta ao Senhor. Deus vai dizer a Caim: se você fizer direito, vai ter aceitação para ti. Tu fez errado da primeira vez. Mas se você fazer de novo e fazer direito, eu vou aceitar a sua oferta. O nosso Deus, Ele nos dá uma chance sempre de retroceder e fazer de forma correta, da forma certa. E agora aqui eles estão fazendo de forma correta, da forma certa. As pessoas certas fazendo aquilo que é certo. Querido, não é porque é certo, eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou servindo ao Senhor, porque é uma coisa boa, eu posso fazer de qualquer maneira e qualquer pessoa pode fazer. Tem que ser pessoas separadas, santa, que está se apartando do mal, que está aborrecendo o mal. Pessoas que estão decididas a viver uma nova vida em Cristo Jesus, seguir os passos de Jesus. Não pode, não tem como eu querer viver uma vida com este mundo e ao mesmo tempo eu querer fazer parte daquilo que é de Deus. Vai sofrer, porque esse Deus aqui, que não permitia que a sua presença fosse levada de qualquer jeito, nem por qualquer pessoa, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor diz que Ele é um Deus imutável, Ele não muda. Amém? Uma outra referência de 1 Samuel, o capítulo 6, é um outro fato.
para nós entendermos que há essa necessidade de separação, de não se contaminar, de se separar realmente para o Senhor. 1 Samuel capítulo 6, o versículo 19: E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Olha essa quantidade de pessoas que foram feridas porque olharam para dentro da arca do Senhor. Então o povo se entristeceu porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. A gente não pode de maneira alguma achar que porque Deus é amor, porque Deus é um Deus de paz, porque Deus é longânimo, que a gente pode agir de qualquer maneira diante do Senhor. Que nós podemos fazer o que nós quisermos. Se nós olharmos na história de Israel, nenhum desses erros aqui, querido, foram erros de inocente. Porque desde o princípio, quando Deus separa um povo, quando Deus tira um povo do Egito, e aquele povo é conduzido por Moisés, Deus estabelece lei, Deus estabelece regras, Deus mostra o que pode e o que não pode fazer, mas ainda assim o povo consegue errar. Nós devemos entender aquilo que o profeta falou, que o povo erra por faltar o conhecimento. Hoje, como naquele tempo o conhecimento estava disponível, Moisés estava ali, os líderes estavam ali ensinando, instruindo o povo. Hoje também não é diferente. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos pastores, nós temos professores, pessoas para nos ensinar aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Então nós cometemos erros se quisermos. Então aqui há mais um erro e a Bíblia vai dizer que o estrago foi muito grande entre o povo. E mais uma vez, quando eles veem um estrago, quando eles veem que eles fizeram algo que não era para ser feito, eles vão voltar e vão procurar fazer da maneira correta. No capítulo 7, no versículo 1 de 1 Samuel, vai dizer: Então vieram os homens de Criate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Você está entendendo? Agora, após um erro, eles vão buscar separar uma pessoa, consagrar ela para que ela guardasse a arca do Senhor. Hoje, queridos, não é diferente. Tudo que é de Deus tem que ser separado, consagrado ao Senhor. Hoje não há mais esses atributos físicos. Hoje não há arca representando a presença do Senhor. Não tem os utensílios também que Deus separava, não era qualquer pessoa. O santíssimo lugar que não era qualquer pessoa que entrava. Hoje nós temos essa liberdade de entrar na presença do Senhor. Nós carregamos Deus dentro de nós. Hoje nós que levamos essa presença. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de ser santo. Que nós não devemos mais se preocupar em se apresentar a Ele de uma forma correta. Nós devemos entender sim que por mais que não tenha todos esses rituais do Antigo Testamento, o nosso Deus não mudou. Então a nossa forma de se apresentar a Ele também não pode mudar. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é qualquer pessoa. Tudo que está ali dentro do templo, da casa de Deus, onde nós se reunimos como igreja para o adorar, para glorificar o nome dEle, tudo que está ali dentro é dEle, pertence a Ele, é consagrado a Ele. Então não é qualquer pessoa que pode tocar, não é qualquer pessoa que pode manusear, não é qualquer pessoa que pode ter acesso àquilo que foi separado para Deus. Se nós não entendemos isso, nós vamos sofrer como esse povo sofreu. Veremos mortes espirituais dentro da igreja, veremos grandes estragos dentro da casa do Senhor, porque nós não conseguimos entender que aquilo que é de Deus não pode ser manuseado de qualquer maneira e nem por qualquer pessoa. Deus, ele não mudou. Lembre sempre disso. Deus continua sendo santo e sempre ele vai requerer santidade daqueles que decidiram, optaram por seguir a Cristo. E para nós encerrarmos aqui, a última referência da questão que eu estou aqui trazendo para você. Deus não mudou. Romanos, capítulo 12, o versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que Paulo está dizendo. Apresenteis o seu corpo. Quando você coloca o seu corpo à disposição para adorar, para servir ao Senhor, seja o que você estiver fazendo ali, amado, seja limpar o chão da igreja, varrer, colocar um copo no lugar, tirar um lixo do banheiro, seja o que você faz, quando você se apresenta, quando você se coloca à disposição a servir a Cristo, não pode ser de qualquer jeito. Paulo está dizendo, em sacrifício vivo, santo, separado. Há sim uma necessidade de sermos separados daquilo que é mal, para quando nós se apresentarmos a Deus, nós sermos isso aqui, ó, agradável, que possamos agradar a Ele, que você possa ter entendido e que esta aula ela possa penetrar no seu coração, que você possa compreender que há sim essa necessidade de separação, que nós devemos entender isso, que nós cristãos, pequenos cristos, nós fomos separados desde o momento que nós atendemos o chamado de Deus, entendemos que Ele nos chamou e se colocamos à disposição dEle, devemos nos separar do mal, se afastar daquilo que é mal, se afastar daquilo que desagrada a Deus, para quando nós o servirmos, para quando nós se colocarmos diante dEle, nós possamos ser agradáveis a Deus. Então que venha sobre nós essa preocupação antes que venha um grande estrago, ou até mesmo venha uma morte no meio do povo de Deus. Que você possa ter entendido essa palavra. E eu te espero até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?